O medo do fracasso é um dos maiores obstáculos na vida de muitas pessoas. Ele nos paralisa, nos impede de tentar e, muitas vezes, nos faz esquecer que temos um Deus que nunca nos abandona. Mas será que realmente precisamos ter medo? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Imagine um jovem que sonhava em abrir seu próprio negócio. Ele trabalhou duro, economizou cada centavo e, quando finalmente deu o primeiro passo, enfrentou um grande fracasso. Sentiu-se derrotado, pensou em desistir. Mas em sua angústia, lembrou-se das palavras de Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quantas vezes permitimos que o medo do fracasso nos impeça de agir? Nos esquecemos de que Deus está no controle. Olhamos para as dificuldades e não para o Deus que nos sustenta. Mas quando confiamos nele, descobrimos que até mesmo nossos fracassos fazem parte do plano divino. Vejamos a história de Moisés. Deus o chamou para libertar o povo de Israel do Egito, mas Moisés hesitou. Quem sou eu para ir até Faraó? Ele questionou. Êxodo 3:11. Ele temia o fracasso, mas Deus o assegurou. Eu estarei com você. Êxodo 3:12. Mesmo diante das dificuldades, Moisés seguiu adiante e viu milagres acontecerem. Será que hoje você está se sentindo como Moisés, temendo que não seja capaz? Lembre-se de que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. O medo pode ser grande, mas a presença de Deus é maior. Um testemunho poderoso é o de um missionário que enfrentou inúmeras dificuldades ao levar a palavra de Deus a uma tribo isolada. Foi rejeitado, sofreu fome, enfrentou doenças, mas nunca desistiu. Ele se apegou a Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Anos depois, aquela tribo inteira foi transformada pelo Evangelho. E você? Já passou por um momento em que o medo tentou te paralisar? Como você lidou com isso? Quando entregamos nossos receios ao Senhor, Ele nos dá forças para continuar. Afinal, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O rei Davi também enfrentou muitos desafios. Quando fugia de Saul, teve medo, chorou e se sentiu abandonado. Mas mesmo assim, ele escreveu no Salmo 56:3. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, sentiu medo, por que achamos que nunca sentiremos? A Bíblia nos ensina que até mesmo os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram o medo do fracasso. Mas a diferença está na fé. Eles não permitiram que o medo fosse maior do que a confiança no Senhor. A história de Pedro andando sobre as águas é um exemplo clássico. Enquanto manteve seus olhos em Jesus, caminhou sem problemas. Mas quando olhou para o vento e as ondas, afundou. Mateus 14:30. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quando focamos nas dificuldades, afundamos. Mas quando olhamos para Cristo, somos sustentados. Deus quer que você entenda que seu sucesso não depende apenas de sua força, mas da confiança que deposita nele. Provérbios 3:5-6 nos orienta. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A oração é uma das maiores armas contra o medo. Quando estamos inseguros, devemos buscar a Deus em oração. Jesus, antes de enfrentar a cruz, orou no Getsêmani, demonstrando sua angústia, mas submetendo-se à vontade do Pai. Lucas 22:42. Por isso, se você sente que o medo do fracasso está te paralisando, ajoelhe-se e ore. Peça força, sabedoria e coragem. Deus ouve suas orações e responde segundo a sua vontade. Agora pense um pouco. O que o fracasso realmente significa para você? É um fim ou apenas um aprendizado? O apóstolo Paulo enfrentou naufrágios, prisões e perseguições, mas nunca considerou nada disso um fracasso. Pelo contrário,
Viu tudo como parte do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você esteja enfrentando desafios no trabalho, nos estudos, na família ou até mesmo no seu ministério. Lembre-se das palavras de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Os obstáculos não são sinais de que Deus te abandonou. Eles são oportunidades para fortalecer sua fé. Tiago 1:2-3 nos ensina a ter alegria nas provações, pois elas produzem perseverança. Se você tem medo de fracassar, entregue esse medo a Deus. Ele te sustenta, te fortalece e te guia. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Que tal fazer uma oração agora? Peça a Deus que remova todo medo, que te encha de coragem e te lembre de que você não está sozinho. Deus está contigo, te segurando pela mão, guiando cada passo do seu caminho. E para encerrar, uma oração ao anjo da guarda para afastar toda inveja e energia negativa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. E me afasta de mim toda inveja, todo mal, toda energia negativa. Que minha mente e meu coração estejam sempre voltados para Deus, confiantes em sua proteção e amor. Amém. Que esta mensagem fortaleça sua fé e te ajude a superar o medo do fracasso. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe.